Entrevista Carlos Fernando, take 3. Carlos Kaká, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Você que é jornalista, locutor, narrador, são 46 anos de carreira, corrija-me se estiver errado. Primeiramente, muito obrigado por ter topado essa entrevista comigo. Valeu, eu realmente, 46 anos, estamos indo rumo aos 50. Será que a gente chega a 50 anos de carreira? Tomara que sim. Por enquanto está divertido, enquanto estiver divertido a gente segue a estrada. Legal, chega sim, fácil. Kaká, a gente já vai falar mais detalhadamente dessa sua extensa carreira, como a gente falou, 46 anos, mas eu quero voltar um pouquinho antes dos seus primeiros passos no jornalismo esportivo, no rádio. Eu quero saber o que o pequeno Kakázinho fazia nas ruas de Santos, ficava assistindo o Peixão, o que você gostava de fazer e o que te inspirou a seguir essa carreira? Então, eu morava numa ruinha pequenininha em Santos, sem saída, que a gente jogava bola, todas as tardes a gente jogava futebol, né? Isso anos 70, 1970 e alguma coisa e tal, até um pouco antes. E aí eu gostava de ser o número 5, porque eu sempre gostei muito do Clodoaldo. Jogava no meio campo, era o número 5 do meu time lá da rua, né? E quando muito a gente ia pra praia também, porque Santos tem uma facilidade, né? Aquela areia lisinha. Então, formam-se vários campos de futebol ao longo do dia, de noite principalmente. Então era muito divertido. E meu pai já me levava na vila para assistir os jogos. Então eu ia assistir e ficava mentalmente narrando as jogadas, as partidas e tal, né? Isso principalmente quando eu ouvi pela primeira vez um locutor que veio do interior de São Paulo, da cidade de Oswaldo Cruz, região de Marília, chamado Osmar Santos. Eu ouvi a primeira transmissão do Osmar Santos na Jovem Pan, isso em 1972. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer o que esse cara faz, quero fazer que nem ele, né? Quis o destino depois que eu viesse a trabalhar em rádio, depois televisão, e pudesse trabalhar com os Osmar Santos num momento aí da minha carreira. Legal. E você começa na Rádio Cultura de Santos, certo? Sim. Eu comecei na Rádio Cultura, depois eu fui para o grupo A Tribuna, que é o grupo mais forte, que tem um jornal tradicionalíssimo, mais de 100 anos, né? Hoje, inclusive, tem afiliada da TV Globo em Santos, o grupo A Tribuna. E lá eu também narrei futebol. Narrei futebol, trabalhei num FM, quando estreou, em 1981, Tribuna FM. E narrei futebol com 20 anos. Eu estava no Maracanã, no jogo entre Santos e Flamengo, decisão do campeonato de 1983, Campeonato Brasileiro de 83, e que o Santos chegou à final com o Flamengo, venceu em São Paulo e no Maracanã, logo com 40 segundos, o Zico fez o primeiro gol. Aí o Santos se desmontou todo e acabou perdendo por 3-0. Mas eu era menino, eu tinha 20 anos, praticamente começando na carreira. Comecei com 16. Mas com 20 anos eu já estava no Maracanã, transmitindo a decisão do jogo que é considerado o maior público da história do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. Naquela época não tinha padrão FIFA, então o estádio tinha milhões de pessoas, 150 mil pessoas no Maracanã, uma coisa absurda que hoje a gente nem consegue imaginar, né? Kaká, eu quero pular alguns anos já. Você me falou agora dos seus anos de rádio. Quando foi esse salto para a televisão? O salto para a televisão foi o seguinte, eu vim para São Paulo tentando trabalhar aqui. Meu grande querido amigo, que a gente perdeu esse ano, Paulo Soares, o amigão, apelido inclusive, quem deu esse apelido foi meu irmão, também saudoso irmão. Ele frequentava a minha casa em Santos, a gente trabalhou juntos na época, e ele foi o primeiro de uma turma em que éramos eu, o Paulo Soares, que eu repito, foi embora esse ano, e Luiz Roberto Demúcio. Luiz Roberto, que hoje é o narrador titular da TV Globo, substituiu o Galvão Bueno. A gente trabalhava juntos. E aí nós viemos para São Paulo para trabalhar na Rádio Gazeta, que tinha uma equipe esportiva muito forte, muito forte. Isso eu estou falando de 1982, 83 e tal. Aí um dia faltou um narrador na TV Gazeta para transmitir um jogo de basquete no
antigo Parque Antártica, que era o estádio do Palmeiras, no ginásio do lado do Parque Antártica. E aí o Luciano Borges, que hoje trabalha na ESPN, me convidou, falou, Cacá, você quer ir narrar basquete pela TV? E aí o que me chocou foi o seguinte, no rádio, você com um microfone, um fone de ouvido, um operador na central da rádio, você faz uma transmissão. Você precisa de 2 pessoas, do narrador, você pode ter comentarista, repórter, né, para melhorar a transmissão, e de um operador para abrir o seu volume lá, o microfone, né? Quando eu cheguei para transmitir, um monte de gente trabalhando, que nem aqui, que você tem um monte de câmeras aqui, lá atrás do vidro, tem a produção. Então, assim, a televisão demanda muito mais gente, né? E isso me impactou. E aí eu fiquei pensando, bom, aqui eu sou uma pecinha nessa engrenagem toda. Eu não sou o cara, eu sou mais um cara, né? E aí baixou em mim, ainda iniciando a carreira, a tal da sandália da humildade. E eu comecei a pensar, nossa, a gente tem que ser humilde e valorizar cada um dos colegas que estão aqui, porque a televisão é muito mais do que uma só pessoa, né? E olha, eu quero entrar agora num... Você me corrija, eu fiz uma pesquisa, mas é difícil chegar nos números corretos. Quero falar de Jogos Olímpicos contigo. Eu cheguei no número, não sei se para menos ou para mais, eu sei isso mesmo, 19 medalhas brasileiras narradas. Você seria o 4º narrador que mais narrou medalhas brasileiras. Na sua frente, Milton Leite, Galvão Bueno e Álvaro José. É isso mesmo? São esses números? É. O Milton me ultrapassou na última Olimpíada. Eu era o terceiro maior ter narrado medalhas brasileiras, né? Éramos o Álvaro, em primeiro disparado, o Galvão e eu. Aí na última Olimpíada que a gente não fez, o Milton passou, mas tudo bem. Milton também já meio que aposentou, mas agora voltou na X Sports, né? Mas assim, o divertido disso, que eu acho, isso foi um levantamento de um professor da universidade, se eu não me engano, de Pernambuco. Ele fez esse levantamento histórico que vai desde o tempo da TV Tupi, nos anos 60, até os tempos atuais, pegando o recorte de todas as transmissões e tal. E você tem que ter um pouco de sorte. A minha sorte começou a acontecer a partir dos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007. 2007. O Grupo Bandeirantes foi transmitir o Pan do Rio. Só que antes de começar as transmissões, nós fizemos uma reunião liderada por Eduardo Ramos, que é o nosso diretor aqui no Band Esportes até hoje, né? Quem estava mais? Rosa, que era a nossa coordenadora. Esse era o time, né? E tínhamos os narradores todos. Eu, Silvio Luiz, Eduardo Vaz, o Dudu, tinha mais 2 ou 3 narradores. E aí começou uma coisa de divisão de tarefas. Silvio Luiz, eu só quero transmitir o futebol. Aquele jeito dele e tal. O Dudu ficou com vôlei e basquete. Aí eu ia escolher o quê? Eu escolhi natação e atletismo. Mas por que eu fiz isso? Porque as 2 modalidades dividem as competições olímpicas. Você tem a primeira semana com os esportes aquáticos e a segunda semana com esportes atléticos, todas as provas, né? Falei, ninguém quer fazer? Então tá bom, dá para mim que eu resolvo. E naquela época o Band Esportes começou a comprar um pacote de Mundial de Natação e a Diamond League, que foi uma competição de atletismo espetacular. Foi a primeira vez que a TV transmitiu a Diamond League. E eu tive a sorte de, nesse pacote, ter vários expoentes, tanto no Brasil como no exterior. No exterior, Michael Phelps, que foi o maior de todos. Eu tive a sorte de narrar todas as medalhas do Michael Phelps em loco, nos estádios, lá nas piscinas e tal. Em Atenas 2004, depois Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, 4 Olimpíadas. E o Bolt, Usain Bolt. Nesse meio tempo surgiram os brasileiros. Então a gente teve a Mauro Image, que foi medalha de ouro no salto em distância. A gente teve o Thiago Braz no Rio de Janeiro, que ganhou a medalha mais inesperada da história do salto com vara. Nós tivemos o César Cielo, que foi recordista mundial de natação. Então veja, eu fui pegando coisas que ninguém queria fazer, né? Ana Marcela Cunha, Poliana Okimoto, natação em mar aberto, né? Em maratona aquática.
E aí fui pegando tudo isso, foi caindo no colo, caindo no colo, e eu fui me divertindo, fazendo as transmissões todas aí. Você sabe quantas modalidades você já narrou? Certamente umas 100 ou um pouco mais, talvez. Alguma favorita? Você sabe por quê? Porque eu aqui em São Paulo, eu trabalhei também na ESPN, que estava começando, e na época a gente tinha os X Games, tem até hoje, os jogos radicais, né? X Games. E só no X Games eu transmiti um monte de esporte. Porque às vezes a gente fala no esporte, pensa só nos esportes olímpicos, né? Futebol, basquete, vôlei, natação, atletismo e assim por diante. Quando você abre para os outros esportes, você tem uma gama de possibilidades. Tem os esportes na neve. Transmiti muito esporte na neve. Um dia chegaram e falaram assim, Cacá, você vai transmitir o Campeonato Brasileiro de Esqui na neve. Eu falei, como assim? Mas aqui no Brasil só tem o esqui-bunda. Quem vai lá para Natal, pega aquela duna, né, na Ponta Negra e faz o tal do esqui-bunda. Eu falei, mas onde que é? Ele falou, não, é no Vale Nevado, no Chile. Os brasileiros vão até lá e disputam o Campeonato Brasileiro no Chile. Pois não, vamos lá, transmitir o tal do Campeonato Brasileiro de Esqui. Então, assim, muita modalidade que a gente às vezes não conhece, a gente foi transmitindo. Aqui no Band Esportes eu transmiti um esporte chamado punhobol. O único que lembra disso é Kleber Bahia, nosso diretor aqui do Bola Rosa. Punhobol. Os caras jogavam a bola batendo aqui. Era obrigatório bater aqui no punho, né? No pulso. E outras coisas surreais que a gente já fez. Cacá, a gente abordou um pouco os rádios, um pouco da televisão. Infelizmente não vai dar para falar tudo, mas ainda só para a gente se despedir desse tema que é o esporte olímpico. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você não esquece, que foi a narração que você mais se orgulha? Que momento de tantas memórias olímpicas? Olha, eu gostei muito da final do futebol, que o Brasil conquistou a primeira medalha, com o Neymar fazendo o gol de falta, depois o gol do pênalti no final. Eu gostei muito da narração do Thiago Braz, que foi assim épica, porque a gente, nas transmissões da Diamond League, a gente já conhecia, o Thiago Braz já disputava salto com vara. Então, se alguém conhecia o potencial, éramos nós aqui do Band Esportes. Tinha o Renaud Lavillenie, que era o concorrente dele, né? Que na final, lá no Engenhão, começou a ficar nervoso, porque o público começou a vaiar o cara se destemperou e o Thiago Braz fez E eu falei na transmissão que era uma bala de prata que ele teria, vários recordes foram quebrados ao longo da prova, 2 recordes olímpicos na mesma prova foram quebrados. Uma coisa inacreditável aconteceu. Mas a maior de todas foi a primeira Olimpíada que eu transmiti aqui no Band Esportes. Foi Atenas 2004, a maratona, em que o Vanderlei Cordeiro, eu estava transmitindo pela Band, porque a Globo estava fora do ar com a turma do Didi, tinha um programa lá que eles simplesmente falaram, maratona é a última prova da Olimpíada, então não vamos transmitir. E a Band transmitiu, eu e o Álvaro José. E aí o Vanderlei Cordeiro de Lima conseguiu abrir uma distância descomunal, nunca numa prova olímpica oficial de maratona, alguém abriu 1 minuto de distância em relação ao Stefano Baldini, que é o segundo colocado, o italiano. E aí no meio do caminho tem a história do padre que invade a rua e joga o Vanderlei para cima ali para onde estavam as pessoas. Ainda assim ele se levantou, né, tirou a poeira e tal, e chegou em terceiro. O Stefano Baldini em primeiro, o Kefeguezig em segundo e o Vanderlei em terceiro. Depois ele foi condecorado com uma medalha especial, Pierre de Coubertin, que é uma honraria olímpica. Então, assim, eu acho que essa foi a maior de todas, talvez. Muito legal. Cacá, quero falar agora um pouco da sua carreira na literatura. Você escreveu 3 livros. Se puder falar um pouquinho de cada um, começando pelo Manual do Locutor Esportivo. Então, eu escrevi uma aventura, né? Escrever livro, uma coisa meio louca no Brasil, principalmente. Eu escrevi 3 livros, 2 biografias e o Manual dos Locutores Esportivos. Como é que surgiu o Manual dos Locutores Esportivos? Em 1999, não existiam sites. A internet ainda caminhava assim, a passos lentos e tal.
E aí, quando surgiram os sites, um amigo meu resolveu fazer um site para mim. Praticamente ninguém tinha site, uma coisa que não existia. E ele montou um site para mim, Pedro Maravelli. E também não tinha os buscadores como a gente tem hoje. Hoje você tem Google, você põe lá, você viaja o mundo, né? E aí, pelo buscador que tinha, que era muito precário, uma professora do Senac, do curso do Senac, da Rua Esperidião, bairro da Lapa, em São Paulo, que tem os cursos de rádio, TV e fotografia e tal, ela me descobriu, me chamou, falou: Cacá, você não quer fazer um curso de narração? Porque a gente tem uma demanda de pessoas que gostariam de ser narradores esportivos. E nunca ninguém tinha feito nada parecido. Curso de narração esportiva, quem queria fazer? Eu falei: pô, eu não tive nem ideia, mas tudo bem. Pedi um tempo para ela. Durante 2 meses eu preparei esse curso, inédito, até hoje foi o primeiro de todos, e passei a ministrar aulas para várias turmas no Senac. Aí, 3 anos depois, o Marcelo Duarte, que é o dono da Panda Books, que é uma editora consagrada aqui em São Paulo, me chamou e falou: Cacá, você não quer transformar o curso num livro? Porque seria muito mais legal você poder atender as pessoas, né? Falei: pois não, vamos lá. Aí transformei aquelas apostilas chatas e tal num texto. E aí virou um manual dos locutores esportivos, que até hoje é o único livro que tem de narrador, essas coisas e tal, né? Esse foi um. Biografia eu fiz 2. Uma do Rui Viotti, que foi nosso colega aqui de Band, pioneiro da televisão e do rádio. Estou falando isso em 1920. Ele viu a televisão surgir no Brasil. E aí, aos 80 anos, eu falei: Rui, a gente precisa colocar no papel as suas histórias. O cara cheio de história para contar, eu falei assim: pô, você vai levar junto as histórias, vamos colocar no papel. E aí eu lancei um livro que não teve sucesso nenhum, mas enfim, ficaram registradas as histórias do Rui Viotti, sobre rádio, TV e esporte. Ele foi o único narrador a transmitir os jogos do Guga. Gustavo, ele tinha uma voz maravilhosa, o Rui. Muita gente aqui ainda lembra do Rui, que o pessoal trabalhou com ele. E transmitiu os 3 títulos de Roland Garros do Guga, em 3 emissoras diferentes. E o último foi o Coutinho, parceiro do Pelé, que fazia as tabelinhas com o Pelé. Um dia a gente, lá em Santos, uma editora de Santos, me convidou para escrever um livro sobre um jogador de futebol, que a editora começou a escrever, já tinha escrito livro sobre o Pelé, livro sobre o Pepe, Zé Macio Pepe. Aí falou: Cacá, você não quer escrever sobre o Coutinho? Aí eu consegui convencer. O Coutinho era um cara arredio, difícil, vivia assim com o braço cruzado, não dava entrevista para ninguém, cara dificílimo, né? Mas aí, por algum motivo, ele se encantou com o projeto e tal, começou a me dar várias entrevistas, e aí lançamos a biografia do Coutinho, o gênio da área, um dos caras mais brilhantes do futebol, parceiraço do Rei Pelé. Biografia do Clodoaldo vem aí? Eu já tentei fazer, eu trabalhei com o Clodoaldo na TV Cultura, e já tentei que ele desse o prazer de escrever a biografia dele, mas ele é difícil, viu? O Clodoaldo ali, ó, é difícil, tem lá seus motivos particulares, quem sabe um dia, né, se ele deixar. Cacá, a gente já está seguindo para o final da entrevista, a gente falou bastante da sua carreira, mas tem um momento curioso da sua vida, então eu queria só que você resumisse um pouquinho. Foi quando você largou tudo, foi para a Bahia e virou DJ. Conta pra gente. Eu trabalhava na ESPN, eu achava que eu já tinha feito tudo. Inclusive o Manual dos Locutores Esportivos veio depois, porque na época eu falei: já fiz de tudo na profissão, não quero mais, São Paulo tá um saco, cidade violenta, trânsito calamitoso, vou embora daqui. Isso foi em 1990, perdão, foi 2001. Aí eu falei: quer saber? Vou para a Bahia. E eu gostava muito de Arraial da Ajuda, porque durante muito tempo eu ia e vinha para Arraial, é um lugar encantador que tem ali na região de Porto Seguro, fica entre Porto Seguro e Trancoso. Tá? Aí comprei um terreninho barato na época, muito barato. Hoje em dia os preços, obviamente, subiram. Construí uma casinha e larguei tudo, fui morar na Bahia. Fiquei lá trabalhando como DJ, trabalhando, entre aspas, em troca de sanduíche natural, caipirinha e cerveja. Fase boa, estava descasado, então assim, foi uma fase maravilhosa da vida.
Quando aí o Juca Silveira, falecido também, diretor aqui da Band, me ligou e falou, olha, a gente vai abrir um canal chamado Band Esportes. Precisamos de narrador urgentemente. Nós não temos. Hoje em dia todo mundo quer ser narrador, você tem narrador pra cacete. Aí todo mundo virou narrador, mas naquela época não tinha, né? Eu falei, você não quer vir? Eu falei, tá bom, eu vou e volto, né? Chego em São Paulo, transmito, gravo umas coisas e volto. Até que chegou uma hora que não deu mais. O projeto do Band Esportes saiu do papel, aí teve o Pan de Santo Domingo em 2003, e aí veio a Olimpíada de Atenas em 2004. Aí eu falei, bom, agora eu vou ficar aqui. A Band tinha direito de Copas do Mundo e Olimpíadas, né? Vou ficar por aqui. Aí fiz várias Copas, Olimpíadas, Copa da África do Sul. A gente viu o Mandela na cerimônia de encerramento. Nossa, que sonho ver o ícone, né? Líder mundial, Nelson Mandela. E aí foi muito legal. Acho que valeu a troca. A troca foi boa. Hoje em dia, Kaká, o que você faz? Segue no Band Esportes? A gente apresenta o Bola Rolando todos os dias, das 6 às 8, e transmite futebol. Inclusive agora vem um pacotaço de futebol aí, da Copa Africana das Nações, que foi uma Copa que eu transmiti pela primeira vez na TV Cultura, lá atrás. Eu sou pioneiro de muita coisa. Eu não gosto de ficar falando, senão vai achando que eu estou me gabando, mas Campeonato Alemão, TV Cultura, eu fui o primeiro a transmitir. Copa Africana, que o Band Esportes vai transmitir, na TV Cultura transmitir. A gente transmitiu o Campeonato Japonês, Campeonato Chinês aqui no Band Esportes. Eu e Fábio Piperno, não sei se você estava na transmissão, que veio tudo em chinês. Abrimos a transmissão com todos os caracteres em chinês, ninguém entendia nada. Ia trocar jogador, aparecia em chinês. Foi uma grande aventura, como tantas outras que a gente fez, né? Legal, Kaká. E a gente falou do passado, presente, futuro, algum plano para o futuro? Chegar firme e forte nesses 50 anos de carreira, algum projeto, alguém em mente? Sempre tem, né? Agora redes sociais, agora tem canais de YouTube, essa coisa toda, esse mundo que a gente não conhece ainda. Precisamos pegar o facão e ir cortando o mato, porque tem muito mato ainda na frente. Não sei, as coisas vão indo, né? A carreira da gente é assim, quando você menos espera, se desvia de caminho e vai por outro canto aí, vamos ver. Agora, não sei se você está encerrando, mas uma coisa que eu sempre falo para jovens estudantes, leiam. Eu sempre falei isso aqui, mesmo que em palestras, assim, qual é a dica, Kaká? Lê. As pessoas não estão lendo mais, leia qualquer coisa, leia livro, qualquer assunto. Interesse pela leitura, isso você vai aumentar, ampliar o seu vocabulário. E a coisa mais importante que o jornalista tem é você ter um vasto vocabulário. E aí, meu amigo, se você não tiver, você está ferrado. Mas se você tiver, não tem armadilha que você vai cair, não. Kaká, daria para ficar o dia inteiro aqui, a gente conversando, ouvindo suas histórias. Com certeza vamos ter outras oportunidades, mas por hoje temos que encerrar a entrevista. Muito obrigado. Valeu, tamo junto.